Boa noite! Vamos de última live hoje? Olá, pessoal! Vamos entrando na última live da Semana da Gestante. Me contem o que vocês estão achando. Vamos entrando. Boa Olá! noite. Tudo A bom? gente ajeita e quando vê, esse negócio não sai certo, gente. Boa Nunca. noite. Perguntei para eles o que eles acharam da Semana da Gestante. E aí, gostaram? Acharam que mudou alguma coisa do pensamento de vocês em relação ao parto? Virou a chave aí para vocês? Isso mesmo. Bora aprender, né? Porque é informação, é o que vai gerar confiança. Nós conversamos com várias gestantes que estão aqui no nosso grupo de WhatsApp hoje. E como que virou a chave com algumas informações, já tiveram grandes transformações, né? Sim, não, e é isso, né? A informação, ela tá aí. E se vocês simplesmente não pegar essa chance, agarrar e correr atrás do sonho de vocês, o parto fica difícil, né? E hoje a gente vai conversar de umas coisas que a gente vê que elas mais cometem erro, né, Thaís? Assim, elas chegam lá com 38 semanas, começa a sentir qualquer coisa e acha que tem que sair correndo para o hospital. E é aí que o bicho pega, é aí que acaba indo para uma cesárea, né? Às vezes desnecessária, ou internando precocemente, né? Ou quando elas chegam e não entendem o que elas estão passando e acaba achando que não vai dar conta. Eu estava conversando hoje com uma gestante que estava seguindo a gente, que viu as lives, que não vai dar conta do trabalho de parto, sendo a sensação que ela estava sentindo que faz parte do trabalho de parto. Então, não é que ela estava se sentindo fraca, que ela estava cansada, é que faz parte. Mas se ela não souber previamente, ela vai achar que eu estava muito fraca, resolvi ir para cesárea porque eu não ia ter força no expulsivo. É um erro muito comum, né? Não saber o que está acontecendo com o corpo, né? E é tão importante a gente ter essa conexão com o nosso corpo, entender e escutar realmente o que a gente está sentindo. E no parto não seria diferente, né, gente? Então, esse é o erro que a gente mais percebe da falta de informação, de não entender que o processo começou, né? Hoje está muito longe e achar que realmente é trabalho de parto, igual a Paula mesmo ontem, né? Que veio aqui dar o relato. Todo mundo estava aqui ontem? Vocês estavam assistindo a live de ontem? Não, já teve gente aqui falando que chegou agora, não sabe nem o que está acontecendo. Então, você está participando da Semana da Gestante, que é o nosso pré-lançamento da nossa mentoria. Então, a gente está fazendo um nivelamento das gestantes que realmente querem entender um pouco mais do que elas vão passar no trabalho de parto. Então, esses assuntos que nós estamos comentando aqui na live são assuntos básicos que você precisa para entrar na mentoria. Que lá a gente aprofunda com vontade, né, Lê? É muito conteúdo, muito, muito. E vocês já podem ver, ó, que a gente começou a nossa live segunda-feira com 700 e tantas pessoas. Ontem diminuiu e hoje, ó, estamos aí em 240. É aquilo que a gente falou, né? As pessoas, na hora de se comprometerem, de realmente buscar o conteúdo, né? De mesmo com sono vir aqui, mesmo cansada vir aqui, a gente também fica cansada, né? Eu fiquei a madrugada ali atendendo uma gestante que podia nascer, acabou que nasceu. Então a gente cansa, mas a gente está aqui porque é o que a gente acredita. Então, se vocês realmente não fazem esse algo mais, né, de lutar por aquilo que vocês acreditam, não vai dar certo, né? E é por isso que a gente não deixa as nossas lives aqui abertas no Instagram, não, porque a gente valoriza vocês que estão aqui juntas, buscando conhecimento, né? Então, com certeza, vocês já vão ser, né, muito mais abençoados no trabalho de parto e vão ter um parto muito mais tranquilo porque estão investindo em informação, né? Exatamente.
Perguntaram aqui, durante o curso? Com certeza. A mentoria é assim, ó, assiste essa live e vem conversar com a gente. Assiste essa live e vem conversar com a gente. Vamos fazer a aula agora ao vivo. Vamos conversar sobre essa questão aqui. Vamos conversar no WhatsApp o tempo inteiro. É uma mentoria. O que quer dizer isso? É um acompanhamento durante 4 semanas. Então, tudo que você quiser perguntar, esclarecer, tudo que você quiser que a gente te responda, a gente está ali para você, te dando todo o apoio. Ó, perguntaram aqui sobre as legendas em inglês. As principais partes já tem legenda em inglês. A tradutora está me entregando aos poucos. Então, acho que a gente já tem 5 aulas legendadas em inglês. O ao vivo não tem legenda, não tem como legendar tão rápido assim, é um processo demorado. Mas ao longo da mentoria vai ter mais aulas. Ela me entrega a legenda a cada 2 dias, tá? Mais ou menos. Então vamos entrar no assunto, né, Lê? E aí? Por que é tão importante, né, a gente reconhecer as fases do trabalho de parto? Principalmente o acompanhante, gente. É importante para você, gestante, porque você vai sentir as sensações que o seu corpo dá a cada fase de trabalho de parto. E para você não se assustar com essas sensações, ou até mesmo não achar que tem alguma coisa errada, ou que você está fraca demais. Mas o acompanhante é muito importante para ele não querer te levar antes da hora para o hospital. Para ele não achar que você... te incentivar para o lado errado. Nossa, você está cansada mesmo, você não vai conseguir, vamos para a cesárea logo? Ele está ali para te incentivar, então ele tem que conhecer. Então vamos parar tudo aqui. Chama os acompanhantes de vocês, chama a mãe, chama a amiga, manda um aviãozinho, manda eles abrirem no celular, porque se eles não estiverem aqui, vai estar só metade da informação. Você que vai estar passando pelo trabalho de parto, durante o trabalho de parto não vai conseguir falar com eles o que você está sentindo, o que é normal, o que não é. Então chama eles para cá, por favor. E o acompanhante, na verdade, que vai meio que comandar, né? Porque a ideia é o quê, né? Vocês estão se informando e muita gestante fica, né? Nossa, mas eu tenho que decorar esse monte de fases, saber o que está acontecendo? Não, vocês vão só conhecer o trajeto que vocês vão ter que percorrer. Isso já vai dar aquela sensação de controle, né? Que a gente fala. Porque parto vai ser descontrole, mas aquela sensação de, não, tá tudo bem, eu sei que é assim, é um processo, mas quem vai monitorar ali no primeiro momento o trabalho de parto, quando tudo começar, é o acompanhante, né? E ele sendo firme ali, ele ciente de que tudo tá normal, o trabalho de parto, né, ele acontece. Eu estava até aqui na hora da janta, conversando com meu marido, você lembrando o meu primeiro... Letícia. Você tá travando, vê aí com a sua internet. Não, tá tudo ok. Chama a sogra, isso mesmo. Qualquer coisa, se travar de novo, tenta trocar. Qualquer coisa eu saio de novo. Tá bom, pode falar. Eu estava conversando aqui com o Thiago, né, lembrando o meu primeiro parto. E falando, né, o como que foi bom. Tá ainda? Tá me escutando, gente? Tá travando. Sou eu que tá tô falando travando, que não tá, então? não. Acho que é você. Eu não tô escutando a Letícia, não. Então é você. Ai, meu Deus. Olha, pra mim. E aí a gente tava relembrando o meu trabalho de parto, né? Tá escutando, Thaís? Pode falar. Eu só não tô escutando muita coisa, pode falar. Tá bom. Acho que é a sua mesmo. E aí a gente tava relembrando, né? Porque eu pedi para ir pro hospital, não deu. E aí ele foi me engabelando, fomos fazendo alguns exercícios, né? E aí teve uma hora que eu briguei com ele, né? E aí eu fui muito enfática, né? Tiago, se esse neném nascer aqui em casa, a culpa vai ser sua. Mas ele não queria me levar para a maternidade porque ele achava que ainda não era hora, né? Não tinha tido alguns sinais que aparecem, né? Além ali das contrações, né? Então ele estava esperando um cadinho mais para engrenar. Então um acompanhante que não entende esse processo, na primeira gemida que a gente dá, ele vai querer correr com a gente para o hospital. E eu lembro quando ele ligou para o meu médico, ele falou, eu acho que não é nada não, tá? Porque ela tá assim, não tá do jeito que eu estudei, que ela ia ficar.
Mas quando eu cheguei no hospital já com 7 centímetros. Então era a hora. Ainda bem que eu fui brava com ele e falei que eu queria ir para o hospital, né? Então, travou? Pode falar, Lê, eu já descobri o que é aqui, eu tô resolvendo. Tá. Então, olha aí. Parto, eu era uma mulher em trabalho de parto, né? Então eu não era uma profissional em trabalho de parto, né? E como que foi importante o meu acompanhante estar ciente de todo o processo, entender que aquilo fazia parte, né? Entender que a dor fazia parte, que a gente tinha que esperar esse padrão de contração ficar regular, né? Ficar mais intenso para a gente realmente ir para o hospital. E hoje a gente colocou a enquete lá nos nossos stories e, gente, muita gente errou. Teve coisa lá que é o básico, né? E ficou meio a meio de resposta. Então, mostra realmente que vocês acham que estão bem informadas, né? Eu até estava conversando com uma gestante hoje no privado e aí eu falei, como que está seu conhecimento sobre o parto? Aí ela falou, né? Não, até que eu entendo muito bem. Aí eu perguntei, e da indução, você sabe? Você entende os métodos de alívio de dor? Aí ela foi falando, não, não. Aí eu falei, não, então a gente tem que começar do básico, né? Então, o universo do parto é muito mais do que ver vídeo, né? De você se informar, de você ler relato. Vocês têm que saber o processo para realmente ter essa tranquilidade de aguardar a hora certa, né? De ir com tranquilidade. E não adianta só você saber, porque você precisa se entregar. Então, esse é um dos papéis do acompanhante, né? Por isso que a gente fala que o acompanhante tem que ser ativo no acompanhamento do trabalho de parto, né? Não é só para ficar lá assistindo e vendo você sentir dor. Então vamos ver se eles sabem. Vamos fazer um quiz aqui, porque aqui é assim, a gente dá a informação, mas a gente também cobra, tipo professora de faculdade. Fala pra gente quais são as fases de trabalho de parto, em sequência, qual é a primeira até a última fase de trabalho de parto, para depois a gente detalhar ali sobre elas. Vamos ver se elas vão acertar, hein, Lê? Vamos ver. Vamos ver quem está já estudando. Olha lá, é normal ficar sangrando enquanto tem dilatação? Será que é? Será que é um sinal de alguma fase? Pródomos. Latente, ativo, expulsivo. Tá faltando uma. Responde igual alguém. Deixa eu ver quem respondeu aqui. Tudo bonitinho. Latente, não sei o quê. É Carol. Tipo a Carol colocou, as fases certinhas. Coloca todas as fases, uma do lado da outra. Uma, duas, três. Tá faltando fase aí nesses meios, hein? Será que pródomos é considerado trabalho de parto, gente? Muito bom. Não sei se vocês estão sabendo. Tá todo mundo copiando uma da outra, hein? É. E tem umas fasezinhas aí que vocês estão esquecendo, tá? Depois do expulsivo. Uma lembrou ali, ó. Uma ali lembrou. Lembrou? Uma fase que tava faltando. Então vamos lá. Pródomos é fase ou não é fase? O que acontece nos pródomos? Não é fase, a Tainan respondeu. O que é pródomos? Qual é a característica principal dos pródomos, assim, que vocês já escutaram? Ela ficou horas em pródomos. Pródomos não é trabalho de parto. Muito bem. Então, pródomos são contrações que não têm ritmo, que não têm duração. Podem ser doloridas? Infelizmente. Mas não é trabalho de parto. Então, qual é o erro mais comum das gestantes? Não entenderem as fases de trabalho de parto e ir para o hospital em pródomos. E aí chega lá, o que o médico fala? Volta para casa. Você não está em trabalho de parto. E aí a gestante fala, mas eu estou com dor, doutor. Ok, mas você não está em trabalho de parto. Vai para casa. Olha a importância da gente saber as fases. Sim.
E acontece, né, de assustar. Então, assim, é novo, né? Algumas mulheres têm pródromos bem dolorosos e às vezes dura dias, né? E aí vem as pessoas que não estudaram, né? A sua mãe, o seu acompanhante que resolveu não te dar apoio, vai ver você sentindo dor dias ali e vai falar, meu Deus, esse bebê vai sofrer, esse bebê já passou da hora, você está botando seu bebê em risco e a gente não se sustenta se a gente não tiver apoio, tá? Então, se a gente não tiver alguém que banque ali, que simplesmente olhe pra gente e fala, tá tudo bem, tá vendo que não tá regular ainda? Então, a gente pode esperar. Então, acaba que por isso que as pessoas em volta têm que estar cientes de cada fase do processo. E por isso que a gente fala que sentir dor não é para avisar ninguém não, tá? Não contem que vocês estão começando a sentir alguma coisa, porque se for pródromos e você não souber ali monitorar, de entender o que é, essa pessoa vai achar que você está botando o seu bebê em risco, né? Então, Michel não Odam contem. falava muito sobre isso, né? No momento que você conta que está em trabalho de parto, o seu trabalho de parto já está saindo do rumo, já está saindo da rota. Então, se você sabe identificar as fases de trabalho de parto, você sabe. A gente já teve aqui para saber que horas que é a hora certa de ir para o hospital. Não vamos falar. Quem assistiu, fala aí. Porque hoje é a tabuada Quase final, prova, prova final. Então, se você sabe a hora certa de ir para o hospital, que alguém vai falar aqui nos comentários, você vai saber que as contrações, apesar de serem doloridas, não tem ritmo, não tem, né, duração. Então, você não precisa falar com ninguém se estiver tudo bem com você. Sabe quantas semanas eu fiquei em pródromos? 2 semanas. 2 semanas com contrações não ritmadas. Thaís, mas essas contrações servem de quê? Para quê? Elas servem para trabalhar o colo do útero, para amolecer. Às vezes, quem tem colo do útero muito grosso, tá muito posterior, tá muito duro ainda, essas contrações vão amolecendo esse colo do útero. Colocamos hoje lá no grupo, quem está no grupo da Semana da Gestante, tem uma aula minha lá explicando exatamente as modificações do colo do útero. Depois assistam. E aí, os pródromos pode ser para isso, mas eles acontecem também quando o bebê está mal posicionado. Então, se o bebê está com a cabeça assim, e aí eu venho com uma contração forte para ele descer, será que ele vai conseguir passar na estrutura óssea se ele está assim? Então, os pródromos vai acertando a posição do bebê para ele nascer. Geralmente, quem tem pródromos prolongado é por conta disso. Geralmente. Por quê? Tem uma questão... Falaram que certo? Falaram muito bem, Tess. Tess? É assim que chama? Fala também. Muito bom. A Geisa mandou aqui dos pródromos dela, né? Que ela falou que foi ótimo isso aí, para preparar o colo, pois estava com 1 centímetro, afinou, deixou, estava posterior e centralizou. São os termos que a gente usa para dizer que o trabalho de parto, né? Que o seu corpo está se preparando, né? Então é isso que a Thaís falou. Se um bebê está mal posicionado, se o colo do útero está grossão ainda, não adianta bombar de contração aqui, porque o processo vai ficar muito mais difícil, né? Então, o nosso corpo é muito sábio, ele manda aquilo que a gente está precisando em cada momento, né? E alguém até perguntou, todo mundo vai ter? Não, eu não tive nenhuma das minhas 2 gestações de ter, assim, Thaís já teve na primeira só, né, Thaís? Na segunda. E foi 15 dias, né? Foram 2 semanas. E aí também, gente, eu falei então que pode ser para preparar o colo do útero, pode ser para melhorar o posicionamento do bebê e pode ser também, ó, psicológico. Emocional. Então, o que acontece? Tem uma história muito bacana de uma mulher que estava se separando do marido grávida e só que no parto eles iam estar juntos. E ela não queria separação, ele queria e ela não. Então ela ficou 15 dias, assim como ela ficou... Eu não era por conta disso, tá? Meu marido tá aqui. Mas ela ficou 15 dias em pródromos. E sempre que ela tinha pródromos, o ex-marido, ia pra casa dela e ficava com ela. Quando ele via que as contrações passavam, ele ia embora. Quando vinha a contração, ele ficava com ela. Até que um dia ela não conseguiu mais controlar e foi.
E aí depois, conversando, né? A gente falou, nossa, mas o bebê estava bem posicionado, estava baixinho, o seu colo do útero era perfeito. Tinha alguma questão que estava impedindo você de entrar em trabalho de parto? E ela falou, tinha. Eu queria estar mais próximo, né, do meu ex-marido. E toda vez que eu sentia a contração e ele vinha, eu me sentia cuidada, eu sentia que ele queria ficar aqui. Então, eu rezava para a contração não engrenar, para eu ficar mais tempo com ele. Então, olha como o emocional, querendo ou não, ela ficou mais tempo em pródromos porque ela queria ficar com ele. E aí a gente tem gestantes também que não tem essa questão do marido, né, de separação, mas tem a questão de ter o medo de cuidar do bebê quando ele chegar em casa. Meu Deus, queria muito um filho, mas o que eu vou fazer com o menino sozinho? Medo da amamentação. Agora, no Covid, medo de ir para o hospital. Então fica segurando. Ai, meu Deus, não engrena, não engrena. A pandemia tá altíssima. Vamos segurar mais 2 semanas, mais um dia, 2 dias. Então o nosso emocional, querendo ou não, mexe muito com o nosso trabalho de parto. E a gente tem que quebrar tudo Até isso. mais que o físico, né? A gente que trabalha com parto, né? A gente vê o quanto... Eu mesmo vivi isso da trava emocional do trabalho de parto parar, gente. Estão perguntando, é comprovado? É comprovado na prática clínica, né? A gente vê, assim, o quanto que interfere a gente estar bem para o nosso trabalho de parto começar para valer. Exatamente. E Tem é uma parteira isso, super né? famosa com uma frase incrível, que eu não vou lembrar a frase completa, mas de vez em quando a gente compartilha, que ela fala mais ou menos assim, a gente tem que quebrar todos os medos, resolver todas as situações que a gente tá, que impede da gente ganhar o bebê, porque senão isso vai ter que ser resolvido antes de parir. Isso pode complicar o seu trabalho de parto, né? Depois a gente coloca aqui a frase Fala certinha. assim, Mas no resumindo, é mais ou parto, menos isso. no parto a gente não pare, né, só a dor física, né? Ah, isso Só o mesmo, é. bebê. A gente pare várias questões, né? Então, às vezes, pare uma dificuldade com a nossa mãe, né? Uma situação da nossa infância. Às vezes, né, tem associação, às vezes até com nossa própria experiência de parto. Por isso que a gente incentiva vocês a perguntarem como que vocês nasceram, né? Perguntar com a família, deixar isso muito no natural, né? Conversar sobre parto com as pessoas. E aí diz, né, que a gente tem que resolver muito essas questões antes, para no parto a gente sentir somente a dor do bebê nascer, né? Não ter que lidar com tantas emoções e situações que às vezes a gente nem liga, que pode atrapalhar o nosso trabalho de parto, né? Exatamente. E aí, num congresso, eles falam muito disso, né? Tem um congresso chamado Cia Parto, que tem a parte de obstetrícia, a parte de fisioterapia e a parte de psicólogo mesmo, né? Que eles falam do psique, do emocional. E eles comentam muito sobre isso, sobre os estudos, né? Como isso interfere. Uma vez eu assisti uma palestra e eles falavam assim, pede para sua gestante perguntar para a mãe dela como é que foi o parto. O que a mãe dela conta da história de parto? Para ela entender algumas questões que ela sente. Então fica de dever de casa para vocês. Perguntem para a mãe de vocês, para a sogra de vocês, como foi o nascimento, tanto seu quanto do seu esposo. Outra coisa que a gente vê muito, né, mulheres que passaram por uma situação de um aborto, né, de uma perda. Porque é uma dor ali, né, emocional e física muito forte, né? Então, às vezes, lidar com a dor física no trabalho de parto novamente pode jogar esse emocional também, né, e acabar pesando. Então, às vezes, a gente acha que tá bem resolvida, mas é importante, quando vocês sentirem que algo pode atrapalhar, buscar realmente apoio, buscar uma conversa, buscar um profissional, para a gente lidar realmente só com as questões relacionadas ao parto, né? Então, são detalhes que fazem a diferença e ajuda a gente a ter um parto mais tranquilo depois, né? Exatamente, porque, querendo ou não, quando você passa por um aborto com um bebê um pouco maior, você passa pelo trabalho de parto. Só que é um trabalho de parto que não tem um presente no final. Então, é um trabalho de parto que aí tem o sofrimento, porque é o sofrimento de perda, né, do bebê. E aí, quando você realmente está com o bebê ali, vivo, dentro da sua barriga, que você vai vivenciar o trabalho de parto, essas memórias que você já passou podem voltar no trabalho de parto e deixar o seu trabalho de parto mais difícil. Não, não é genético não, viu, gente? Minha mãe teve um monte de cesárea, minha mãe não amamentou. Não fiquem preocupadas, porque não é genético, tá?
Na verdade, a nossa leva aí de mães, né, quem tem aí nossa idade, 30 e tantos anos atrás, era uma era muito de cesárea, né? Era uma era de violência, foi a época que o parto se tornou cada vez mais medicalizado, então são relatos difíceis mesmo, tá? É difícil a gente ver uma pessoa que pariu ali super humanizada, então a maioria dos relatos vão ser bem difíceis, né? Aí não significa que vocês vão passar pela mesma situação. Exatamente. Teve uma pessoa que falou assim: eu fui pra cesárea por ter o cordão enrolado no pescoço, por estar enforcada. Isso é motivo de ir pra cesárea? Responde aí quem tá na live esses dias todos, vai. Então, gente, o pródromos pode ter essas 3 relações que eu falei, né? Colo do útero, o posicionamento do bebê e a questão emocional. Então, a gente tem que entender tudo que pode acontecer ali para tentar trabalhar como que a gente pode ter um parto mais tranquilo nessa questão, tá? Muito bem, não é motivo, vocês estão de parabéns. E aí, depois do parto, algumas pessoas terão pródromos, outras não. E aí, inicia o trabalho de parto. Qual é a fase que inicia o trabalho de parto, Lê? Deixa elas responder. Primeira fase para dizer, agora o trabalho de parto começou, hein? Estão ali nos nãos ainda do cordão. É sempre Primeira atrasado pra fase do gente. trabalho de parto. Muito bem, não é motivo mesmo. Todo bebê nasce roxo, tá? Isso, fase latente. Então, o trabalho de parto, o que que vai mudar em relação aos pródromos, né? Então, pródromos são essas contrações todas bagunçadas. A gente vai começar a ganhar ritmo de trabalho de parto, né? E aí, só nascendo que para, né? Então, não tem mais isso, né? O pródromos pode parar do nada, volta lá no outro dia. Então, o pródromos fica nesse vai e volta. Latente, não. Quando iniciar realmente o trabalho de parto, esse trabalho de parto só vai acabar com o menino nos braços, né? Então ele vai ganhar ritmo, ele vai ganhar força para essa dilatação, enfim, começar a acontecer. Então essa é a primeira característica que muda dos pródromos para a fase latente realmente. E fase latente é hora de ir para o hospital, pessoal? Fala aí, sim ou não? É hora de ir para o hospital ou não? E aí, então, tá, começou o trabalho de parto. As contrações são ritmadas, então? Como que é essa duração para diferenciar de pródromos? A primeira coisa que ganha ritmo, porém vão ser contrações curtas ainda, tá? Só quando a gente entrar na fase ativa que a dilatação vai bombar. Então, por enquanto, ainda está no preparo do colo. Então, o colo está se preparando para o momento ali, para a dilatação depois acontecer. Então, as contrações, elas são mais curtinhas e elas são espaçadas, né? Então, começa ali de 15 em 15, 10 em 10 e vai nessa característica de sempre encurtar mais, para depois realmente estar perto de nascer. Então, 7 em 7, 5 em 5. Então, vai ficando cada vez mais perto uma da outra e essa duração vai ser curta, vai durar no máximo 40 segundinhos. E elas vão vir muito parecidas, né? Então, a característica, a gente como mulher até sabe, né? Ah, já deve estar vindo outra, e aí vem a outra. Então, é um ritmo, assim, muito certinho, né? Por isso que a gente fala de marcar no relógio, quem for usar algum aplicativo, né? Mas ainda não é hora de marcar nada, tá? Não é hora. Tá? Eu odeio os aplicativos. Gente, não me pede aplicativo para contar a contração aqui no Instagram, não, hein? Porque se eu pegar, Thaís, pegar essa resposta, eu vou brigar. Sabe por quê? Vocês ficam focadas no aplicativo de contração e ao invés de se entregar para o trabalho de parto, vocês ficam ali, contração. Aí tem assim, leve, moderada, muito forte e tal. E você fala, essa foi leve, essa foi moderada. E aí depois vocês vêm e mandam um gráfico de 2 horas de contração. Olha como que foram minhas 2 horas de ritmo. Gente, por favor, se vocês têm contrações curtas, que vocês ainda estão falando, uma dorzinha, né? Tá começando. Incomoda, né? Mas nada demais. Se você tá falando, gente, pelo amor de Deus, não pega o aplicativo de celular. Não foca no parto. Começou uma contração, tá de dia, seu marido tá por aí, seu acompanhante, seu parceiro, sua mãe. Vamos pro shopping? Shopping não, porque tá tudo fechado. Vamos para uma praia deserta? Vamos dar uma voltinha no quarteirão? Vamos passear um pouquinho para distrair a cabeça? É isso que a gente tem que fazer. Distrair a nossa cabeça.
Fora da pandemia a gente falava, vai pro cinema, vai pro restaurante, vai pro shopping. Agora na pandemia a gente tá um pouco restrito, né? Então vai fazer qualquer coisa, Vai assistir um filme, vai assistir um filme. até o que pode fazer na fase latente, Lê? Dormir, dormir. Ou... Comer. Hã? Ou... Namorar. Ah, pode também. É ótimo, gente. Eu namorei nos 2 partos, tá? Eu falava assim, marido, agora é a hora boa pra gente estimular as contrações. O esperma, né, ele tem prostaglandina, que estimula o preparo do colo do útero, né? Então a gente dá aquele estímulo, aquele remedinho ali na veia. E se a mulher chegar ao orgasmo, né, que vai também levar essa contração, é ainda melhor, né? Porque vai levar um estímulo ainda melhor, né? Então é uma ótima pedida aí para o tempo passar, tá? Exatamente. Então, perfeito. É verdade, as nossas gestantes, elas saem agachando no meio de qualquer lugar, porque não estão nem aí. O trabalho de parto é delas, elas que têm que trabalhar aí para o menino nascer. E por que a gente fala, né, para tentar levar a vida normal nessa fase, né? Porque ela pode demorar, gente, pode demorar um bocado, tá? Então pode acontecer de demorar mesmo, né? O povo tá chocado com... Os maridos estão aqui escutando, danou-se, né? Vocês estão ferrados. É ótimo, gente. No finalzinho, ó, tem que dar uma esquentada. E aí, claro, né, se tiver vontade. Eu sabia dos efeitos, dos benefícios, eu falei, vamos que vamos. Eu queria experimentar a experiência também, né, de saber como é. E aí a gente pode demorar nessa fase, por isso que é importante deixar levar, né? Eu lembro no meu primeiro parto que eu fui fotografar com meu marido. Já acordei com contração. E ele foi fotografar, eu fui fotografar. Eu falei, não, vai ser bom que eu vou caminhar um pouco, né? Foi numa praia, então eu fui caminhando e sentia contração, fazia, agachava. Então eu fui levar a vida. E o nosso corpo, ele dá sinal de que tá diferente. E aí quando a gente foi, chegando no ensaio, eram amigos nossos, eles chamaram a gente para almoçar na casa deles. E aí eu não consegui. Eu falei, ai, gente, eu não tô me sentindo muito bem. Então eu estava sentindo que modificou. Era a hora realmente de eu buscar recursos de alívio de dor. Tanto que a gente parou no restaurante para pegar uma marmita, não consegui descer do carro. Então já estava diferente. Aí nessa hora que a gente pode pensar em talvez ver como que tá o ritmo, mas o nosso corpo ele mostra assim, ó, o bicho está começando a pegar, tá na hora da gente ter alguém com a gente, fazer alguma coisa, tentar usar os recursos, né? E enquanto vocês estiverem vida normal, conversando, mesmo que esteja saindo tampão, né? Mesmo que a bolsa tiver rompido, é vida normal mesmo. Ó, as meninas estão falando aqui da diferença de ter orgasmo e ter esperma ali para estimular o colo do útero. Então, sim, o esperma ajuda a melhorar esse colo do útero, a afinar, a liberar a prostaglandina mesmo, né? Com certeza. Mas o orgasmo também ajuda. Você sabia que toda vez que você tem um orgasmo, independente se você está grávida ou não, você libera ocitocina? Que a ocitocina é o hormônio que você contrai o útero. Você sabia disso? Olha que bacana. Então, independente se você tem esperma ou não, né, o orgasmo também ajuda na liberação de ocitocina, que vai ajudar a contrair. Por isso que a gente fala que a gente não pode substituir o parceiro nunca. Nenhum parceiro pode chegar pra gente e falar assim, ó, eu vou te contratar para você ir no trabalho de parto, porque mas vou ficar meio, né, para trás. Por quê? A troca de olhar, a intimidade, o carinho faz liberar a ocitocina. E isso é essencial para o trabalho de parto. Se as contrações estão ruins, vocês sabiam? Eu e Letícia, a gente faz muito isso. Se a gente percebe que as contrações não estão boas e o casal tem que ficar mais próximo, a gente sai da sala. Ah, a gente vai comer. Se alguém aqui, paciente nossa, está aqui escutando, finge que não escutou, né? Pra vocês não ficarem pensando, não, ela falou que vai comer só pra deixar a gente sozinho. Então a gente fala que vai comer, a gente fala que vai no banheiro, a gente fica um tempinho lá fora pra ver se esse casal se entrosa um pouquinho mais, pra ver se libera mais ocitocina, pra ver se realmente as coisas fluem ali.
Então isso faz E total tem, diferença né? no parto. Não sei se vocês já ouviram o documentário que chama O Parto Orgásmico. Ele mostra, né, a possibilidade de ter o prazer mesmo, diferente, né, claro, de um prazer sexual, mas de você estar tão entregue a esse trabalho de parto e viver uma experiência realmente, assim, suprema, né, e totalmente diferente de tudo aquilo que aconteceu. Então fala dessa possibilidade, e eu já acompanhei uns partos aí picantes, tá, que era beijo na boca e um negócio que a gente ficava até assim, meu Deus! Eu também. Acontece, tá? Então a gente fica mais ali, né, só... E a pessoa ali curtindo realmente o trabalho de parto, né? Na intimidade ali do companheiro. Então, é possível, sim, né? Então, é o mesmo hormônio, né? Então, quanto mais relaxado e entregue, mais esse trabalho de parto vai fluir, com certeza. Perguntaram aqui da bolsa, só para não esquecer. Quando a bolsa romper, não pode ter relação, tá, gente? Porque lembra que fica uma porta aberta. Então, se a bolsa romper, é risco, né, de provocar infecção, então o sexo tá banido depois que a bolsa romper. Obrigada aqui, Lojas Sling Love falaram, dá para ver o amor que vocês falam, parabéns. A gente ama muito o nosso trabalho, não é à toa que a gente está aqui toda quarta-feira, sempre, se tem chuva, se não tem, para passar informação para vocês, porque é muito importante, né? A informação é o que vai fazer realmente vocês quererem um parto humanizado, quererem um trabalho de parto respeitoso, independente da forma como ele é. Então, as mulheres que querem cesárea também têm que se formar para ter uma cesárea humanizada. E, né, essa troca de energia mesmo faz toda a diferença para a nossa vida. O tampão pode, o tampão tá liberado, o sexo. Então, vamos lá. Passou da fase latente, qual é a próxima fase, pessoal? Fala aí para mim. Cri, 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 cadê as respostas? Ativa, muito bem, Beatriz. Viviane, Bertolinha, muito bem, muito bem. E aí, na fase ativa, são quando as contrações estão realmente regularizadas. Então, a gente já teve a live, que foi a live de aquecimento, onde nós falamos a característica da fase ativa, que é a hora certa de ir para o hospital. Muito bem. E aí, uma fase que a maioria não sabe. Qual que é a próxima fase? Pelo que vocês colocaram aqui, vocês pulavam essa fase. Depois da ativa, qual fase vem? Já colocaram ali, Virgínia, muito bem. Nossa barrigudinha maravilhosa, está quase parindo. A fase de transição. Então, muitas de vocês pularam essa fase direto para o ativo e o expulsivo. Mas a gente tem a fase de transição. Muito bem, Kate. Estou aguardando ansiosamente esses bebês nascerem, hein? E aí, qual é a característica da fase de transição? Se a fase ativa, as contrações já estão ritmadas. O expulsivo é quando o bebê nasce. O que é a fase de transição? Alguém sabe me dizer? Vixe. Vixe. A verdade, a transição ela fica dentro da fase ativa, né? Então é esse período ali de transição entre uma e outra, né? Então às vezes confunde em alguns livros, né? Alguns textos que vocês podem ler, pula, mas é uma fase muito importante. Acompanhantes, todo mundo aí de olho. Tipo isso. É uma fasezinha da loucura, tá? É a fasezinha da loucura. É aí que o bicho pega. Chama. Vou contar para vocês o que a gente chama e depois pode ser que tenha alguns mimimis por aí. Mas a gente aqui tá falando não falando mal da mulher, mas é o que é o normal da gente escutar. Que é a fase do arrego, onde a mulher fala que não quer mais, onde ela fala que ela quer cesárea, onde ela fala que ela quer analgesia, ou ela fala, gente, que ela quer ir embora para casa. Se tem marido aqui que já acompanhou, marido, parceiro, mãe, já acompanhou alguém em trabalho de parto, com certeza já escutou isso. Inclusive tem um relato lá no feed. Ela falou que ia ir embora para casa, no meio do trabalho de parto, o bebê quase nascendo. Então, quero minha mãe, né?
implora pela cesárea, então realmente é a hora da covardia, né? E ela acontece assim com quase todas as mulheres, quase todo mundo tem esse momento, porque é uma dor muito intensa, né? As contrações, elas passaram do ritmado, elas estão assim, bombando para empurrar realmente o bebê. E a gente, às vezes, lidar com aquilo tudo é muito difícil. É a hora que realmente a gente precisa de apoio, né? Porque se a gente, às vezes, está no médico ali que tá doido para levar a gente para cesárea, a gente vai falar, eu quero cesárea. Vamos, minha filha, vamos para cesárea. Se o marido, né, o acompanhante está ali com vocês, eu não quero mais isso. Ele vai falar, então vamos para outra opção. E se alguém oferece para a gente um recurso tão ali, que tá ali, é só ir, né? A gente simplesmente vai aceitar e pronto, né? Então Gente, é uma hora muito difícil. eu já tive uma história super triste, né? Triste para mãe mesmo, para gestante. Tava eu acompanhando já no hospital, o marido, a mãe dela e ela e a médica, que não era tão humanizada assim. E aí a gente chegou com dificuldade aos 7 centímetros. Dificuldade porque as pessoas que estavam ali não estavam querendo o parto normal, somente ela. Então, é muito difícil você batalhar para um parto sozinha, né? Então, foi difícil a gente chegar até 7 centímetros, mas ela queria muito parto. Ela queria. Só que a mãe o tempo inteiro falando, minha filha, pelo amor de Deus, olha o tanto que você está sofrendo. O marido nem aí para ela. E aí, de repente, eu precisava ir pro hospital, pro banheiro, fazer xixi. Tinha horas que a gente estava ali. E aí eu falei, olha, eu vou no banheiro. E aí, obviamente, a gente não usa o banheiro do quarto, né? A gente sai para ir no banheiro. Eu lembro que um banheiro estava com algum problema, eu tive que ir num banheiro um pouco mais longe. Quando eu voltei, eu juro para vocês, ela estava em cima da maca, sendo levada para cesárea. E eu não entendi nada. Eu falei, o que está acontecendo? E aí veio a mãe dela me falando assim, passou da hora dela ir para cesárea. Ela tem que ir para cesárea agora. E ela chorando, ela não conseguia falar. Ela chorando, o marido dela falando que ia para cesárea. E aí eu perguntei para a médica, ela falou assim, cesárea é pedido. Então olha como é difícil quando você não tem apoio, mesmo que familiar. Eu era a única pessoa ali que estava sendo o pilar dela. E no momento que eu saí para ir no banheiro, levaram ela para cesárea. Obviamente, no segundo parto, ela trocou de médico, ela conversou muito com o marido dela, proibiu a mãe dela de ir no parto e ela teve parto normal. Então, olha como faz diferença. Com certeza. Estão perguntando quanto de dilatação, mais ou menos, e o povo tá louco para saber se essa fase passa logo. Passa. Quando chega aí, gente, a parte boa do negócio é que tá muito perto de nascer. E para algumas vai passar assim, né? O meu foi tão rápido que quando eu cheguei eu já estava pertinho, né? Mas eu não lembro de eu ter ficado tão louca assim da descida, mas eu senti claramente, porque essa dor é tão intensa, porque a contração precisa ser muito forte, ela dura mais de 1 minuto, né, que é a contração da fase ativa, então além de ser um espaçamento, é uma frase até que elas falam, né, meu Deus, eu não tenho intervalo, cadê o intervalo? Porque fase ativa temos os intervalos, né? Fase latente não, a sensação que a gente tem é que está uma atrás da outra, uma atrás da outra. Mas a vantagem é porque a gente sabe que está chegando. Quando chega na fase de transição, a gente sabe que já passou da metade do caminho, né? Então a gente está ali por volta de 7, 8 centímetros e o parto já está pertinho de começar o expulsivo, né? Algumas mulheres já até começam a ter junto da transição a vontade de querer empurrar. Então é uma fase que costuma ser rápido, né? E aí por isso que a gente precisa de tanto apoio, tá? A gente precisa de muito apoio ali nesse momento, de mudar os recursos, de ir para analgesia, se for o caso. Então a gente vai explorar ali tudo que a gente estudou dos recursos de alívio de dor e o nosso acompanhante vai oferecer tudo, porque pensa, né? Vocês sem apoio nessa loucura, vai para cesárea. Se vocês não tiverem um acompanhante que apoie e que entenda que isso é normal. Alguém até falou, né? Falei pro meu marido que eu quero cesárea, mas já avisei que é mentira. Tipo isso. Olha, a Sandra fez uma pergunta maravilhosa. Por que dá sono entre as contrações? Porque o nosso corpo é muito perfeito, gente. Nosso corpo foi feito para parir. Por que dá sono? Quando a gente está realmente no trabalho de parto ativo, o nível de ocitocina está lá em cima, a gente entra na famosa partolândia. Com certeza vocês já escutaram falar sobre.
e te dá uma sonolência, um cansaço excessivo. Então você fecha os olhos, mesmo entre as contrações, você fica de olho fechado ou fica com aquele olho que só dá para ver o branquinho do olho, não dá para ver o olho inteiro. Você fica de olho fechado, você fica vocalizando, você fala que tá com sono, que tá muito cansada. E essa é outra questão que o acompanhante tem que reconhecer, que faz parte da fase que você tá passando. Porque senão ele vai achar, e você vai achar, eu não vou dar conta do período expulsivo, porque olha como eu tô cansada, olha como eu tô exausta, olha como eu tô com sono, tudo que eu queria na vida é dormir. Aí eu brinco assim, quando vocês eram adolescentes na balada, vocês viravam a noite boa, né? Agora, uma noitezinha que vocês ficam acordados, vocês não aguentam mais. Então, o nosso corpo, ele meio que rebaixa ali a consciência, falar assim para vocês entenderem melhor, para vocês relaxarem e se entregarem às contrações. Isso é muito importante. Para você realmente se entregar e deixar o corpo fluir, deixar o corpo trabalhar. Só que aí, depois da transição, vem qual período, gente? Qual período? Nossa, eu quero saber qual é o seu nome. Loja Sling Love. Tem tudo muito mais detalhado que isso aqui. Infelizmente, a gente tem que pincelar, porque não tem como a gente aprofundar. Mas no curso, gente, é detalhadíssimo. Inclusive, o que fazer em cada fase. Posições de alívio, né? Exatamente com a característica, com desenhos, com imagens, com sons, com áudios de mulheres em trabalho de parto, com vídeos. Então é bem mais detalhado. A próxima fase é o expulsivo, muito bem. E quando que o expulsivo começa? Essa é difícil, hein? Só quando tem dilatação? Começa? Tem que ter 10 centímetros? O que a mulher sente de diferente? Essa eu quero saber agora. Ninguém sabe responder quando o expulsivo começa? Hoje é uma live prova, né? Vocês viram. Muito bem, Beatriz! É quando tem a vontade de empurrar. É aí que o expulsivo começa. E olha que engano, né? É quando não é nem coroar, não, viu? Tem um monte de gente aí falando queimação. Não, começa antes. É quando dá aquele... vontade de fazer força. E muita gente erra achando que está no período expulsivo. Eu fui para cesárea no período expulsivo porque eu já tinha 10 centímetros de dilatação e o bebê não nascia. Aí a gente pergunta, você ficou quanto tempo fazendo força? Não, eu não sentia vontade de fazer força, não. Então você não entrou no período expulsivo. Então, a característica do período expulsivo não é 10 centímetros de dilatação. Se você tá com 10 centímetros de dilatação, beleza, mas você não tá no expulsivo ainda. Se você não sentiu a vontade de fazer força, você não entrou no período expulsivo. Vocês sabiam disso? Eu mesma, no parto da Sofia, não tive, né? Eu tive 10 centímetros, fiquei 3 horas lá lutando nos 10 centímetros e eu não senti o tal do puxo, né? Tanto que no do Alonso, quando eu senti isso, eu falei, isso que é o puxo. Porque é uma vontade que a gente não consegue controlar, né? Eu lembro de acordei Thiago, porque foi meu segundo parto, gente, demorou 1h17, tá? Quando começou pra valer. E eu acordei ele já com muita vontade de fazer cocô e eu falava, liga pra Thaís que eu tô com vontade de fazer cocô. E assim, a gente não consegue controlar. Ele, não, claro que não tá nascendo, Letícia. Acabou de começar. Eu falei, eu tô com muita vontade. Aí a gente fala, normalmente, eu tô com muita vontade. E aí a gente faz realmente a força. Então é algo assim, incontrolável mesmo. É muito engraçado a gente passar ali na teoria e viver o processo, né? Porque é algo que a gente não controla, né? Então eu vi que eu não cheguei nem perto do expulsivo, que eu não tive nada disso. Eu até tentei fazer umas forcinhas para ver se mudava a posição, mas eu não tive esse ato mais reflexo que é o puxo, né? A gente chama de puxo. Então, gente, quando você escuta uma mulher falando que a médica ficou falando para ela, força, 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 força aqui, vai, você tá fazendo força errado, faz assim, faz caçado, e ela não tem noção do que ela tá fazendo, é porque ela não tá no período expulsivo ainda. Então não é para fazer força, gente. Se você não tá sentindo vontade,
comparação esdrúxula, vamos lá, vocês vão entender. Se eu pedir para vocês, todo mundo agora, entrar no banheiro, não tá sentindo vontade de fazer cocô. Vai pro banheiro agora, senta no vaso e faz força até sair um cocô. Eu quero lá vocês fazendo força para eu ver um cocô. Vai sair cocô, gente? Por mais força que você faça, vai estourar todas as veinhas do olho e vai sair cocô? Não vai sair cocô. Porque não tem nada ali para sair. Então, se não tem nada ali para sair, na hora de fazer, de o bebê nascer, se ele não tá na posição correta onde você sente a vontade de fazer força, não vai sair bebê, você vai se desgastar, você vai morrer de exaustão, mas não vai sair bebê. Faz sentido para vocês? Porque assim, ó, no canal vaginal a gente não tem sensibilidade, a gente não tem receptor ali. Então por isso que a gente usa OB e não sente nada. Não sente que tem alguma coisa ali dentro, né? Então, quando a cabeça do bebê vai descendo, ele vai espremendo a uretra. Então, às vezes a gente sente vontade de fazer xixi, mas o xixi não sai. E vai espremendo a ampola retal, que é onde a gente tem receptor. Então, a cabeça do bebê tá aqui, a ampola retal tá aqui e é espremida. E aí, o que dá? O reflexo de fazer cocô, de fazer força. Então, é por isso que a gente, às vezes, acha que o bebê vai nascer pelo ânus. Tem muita mulher que fala, né? Nossa, vai nascer por trás. Porque o bebê vai descendo pela vagina e vai esmagando tudo ali. Então vai dando muito reflexo, vai mandando mensagem para nossa cabeça, falando, faz força que seu bebê tá ali para nascer. E aí, quando que você sente o círculo de fogo, a ardência, Letícia? Só quando o bebê tá, ó, alongando o períneo. Então a gente precisa que esse bebê vai começar assim, né? Vai estar só assim. Aí o bebê vem na força, ó, aí ele força o músculo do períneo e ele relaxa de novo. Esse processo do alongamento do períneo vai acontecer também durante o trabalho de parto, né? E ontem, ontem ou antes de ontem, que a gente fez aquele alongamento do pescoço, que sentiu a ardência, então a ardência lá no períneo só vai vir quando o bebê começar a alongar o assoalho pélvico, né? E aí sim vocês vão sentir a ardência. E essa hora, gente, já não tem mais jeito, né? Nem tá ali na portinha mesmo. E ainda pode demorar um tempinho, hein? Pode demorar um pouquinho, que ele fica nesse vai e vem, né? Vai, volta, vai, volta. E alguém até falou, né? O médico mandar fazer força. Hoje tá comprovado que o ideal é não mandar fazer força, né? Se é um ato reflexo, a gente vai fazer força quando o nosso corpo manda força. Fazer força fora de hora cansa vocês, lacera períneo muito mais, ainda prejudica o bebê, porque se a gente faz a força, o cordãozinho umbilical do bebê ele é obstruído ali nesse tempo, né? Então o risco do bebê ter também algum sofrimento fetal ali nesse momento, né, de diminuir a oxigenação é muito grande também. Então o ideal, no melhor dos mundos, é fazer força somente quando sentir vontade, né? E aí a gente sente que o corpo manda. O corpo manda, a gente obedece. A gente fala que se vocês tiverem consciência e entender cada fase, a gente reconhece muito, né? A gente vê muito isso nas segundas gestações, né? Das mulheres perceberem cada fase do trabalho de parto e como que é instintivo. A gente sabe a hora de buscar o alívio de dor, a gente sabe a hora de agachar, a gente sabe a posição que vai ser melhor pra gente ter o bebê, é muito instintivo. E aí a gente escuta o corpo realmente para valer, né? Exatamente. E aí, gente, o que acontece? A Letícia falou uma questão que o corpo, você vai sentir o seu corpo. E por que, então, que a gente fala que não é legal tomar analgesia nesse período? Porque ele vai tirar o reflexo. Então, você vai virar a mulher que está sentada no vaso e alguém mandando você fazer força. Porque você não vai sentir o reflexo para você fazer força. E aí, nesses casos, se o bebê está ali, nascendo, está vendo a cabeça do bebê, você não tem reflexo para fazer força, obviamente que alguém vai ter que mandar você fazer força. Porque o bebê está ali, só que por conta da analgesia, você perdeu o reflexo, tá? Então, o problema da analgesia nessa fase final é te atrapalhar a ter essas sensações para fazer a força. Por isso a gente não recomenda, tá? Aí, gente, é diferente de 10 centímetros, bebê alto,
e analgesia. A gente explica isso bem direitinho no trabalho, na mentoria, tá? Então, bebê alto, 10 centímetros, pode tomar analgesia ou não? Ou bebê baixo, 10 centímetros, pode tomar analgesia ou não? São coisas completamente diferentes e um pode e outro não pode, tá bom? E perguntou aqui, se eu não sentir vontade de fazer força, vai entrar com ocitocina? Depende, né? A ocitocina só vai usar se você tiver ausência de contração, né? Então, às vezes, é espera, saber fazer um exercício para ajudar o bebê a descer, mudar a posição e paciência, né? De esperar as coisas chegarem. O bebê só vai gerar esse reflexo quando ele atingir o nível dentro da pelve, né? Então, é paciência, né? Trabalho de parto é paciência. E o que a gente vê aqui, os médicos, infelizmente, não querem esperar, né? Exatamente, eu já tive expulsivo de 5 horas. O que quer dizer expulsivo de 5 horas? Se o expulsivo é da hora que a mulher começa a vontade de fazer força, demorou da primeira vontade de fazer força até a hora que o bebê nasceu, 5 horas. E esse bebê não entrou em sofrimento, não nasceu mal, não nasceu roxo, precisou de assistência? Não, ele estava bem, porque ele estava monitorado. Então, o que vai falar se é tempo demais? Essa mulher já ficou tempo demais em trabalho de parto? A gente não controla o trabalho de parto com relógio. Por isso que eu acho tão ruim um relógio. Relógio não combina com parto. Porque quem vai mandar se tá tudo bem, se dá para continuar ou não, é você e o bebê. Os dois estando bem, a gente continua. Então esquece o relógio. E vocês ficam tudo apavorados quando a gente fala em hora, né? Se você estiver bem informada, gente, isso aí vai passar que você nem percebe. Lembra que vocês vão ter hormônios e que o corpo, né, de vocês vão entrar em outra, na partolândia ali que a gente fala, né, em outro estado. Então vocês nem vão perceber a hora passar, se estiver informada, né? Então por isso que a informação ela vai fazer a diferença no trabalho de parto mesmo, né? Exatamente. E aí, gente, em qualquer momento, até na gestação, o seu bebê pode entrar em sofrimento fetal, tá? Não é característico sofrimento fetal com o trabalho de parto. Pode acontecer no trabalho de parto, mas pode acontecer na sua gestação também, tá? E aí, qual é a próxima fase depois do expulsivo? O parto acaba quando o neném nasce? Será que alguém sabe? Essa é difícil, hein? Vamos ver, sabe? Alguém sabe. Márcia, a gente explica tintim por tintim, da cola, tudo na nossa mentoria. Não fica ansiosa, porque tem como você estudar com orientação, estudando cada fase devagar, para você aprofundar e entender tudo que vai acontecer, tá? Olha Isso a que aí! Bebê, declitação. o parto só acaba quando a placenta sai, tá, gente? É um período muito importante essa placenta sair inteirinha. O médico não pode simplesmente puxar essa placenta. Então, o corpo vai continuar liberando ocitocina e por isso que é importante, né? O pele a pele, a hora a ouro, para estimular essa continuação das contrações. Elas vão voltar semelhantes lá à fase latente, né? Aquela cólicazinha, aquela ondinha que é mais curtinha, mas é um processo importante para que essa placenta saia e evita sangramento, evita infecção. Então a placenta tem que sair bonitinha, o médico vai olhar, avaliar como que ela tá, e aí sim o parto finaliza, né? E o que falta é só monitorar ali o períneo, né? Ver se precisa de algum pontinho ou não. Mas precisa também. E a placenta pode demorar até 45 minutos para sair num parto normal. Então você fica ali com o bebê, fica curtindo, se você tiver fotógrafo tirando foto, não precisa, é hora ouro, né? Então você coloca pele a pele, não tem necessidade de colocar o bebê para mamar. Assim como o trabalho de parto é cansativo para você, pode ser também para o bebê. Então, nem todos os bebês vão querer mamar nesse primeiro momento. Então, na verdade, ele só tem que estar sentindo ali sua pele, sentindo o seu cheiro, tá? E enquanto isso, a médica vai revisando o períneo, vendo se tem que fazer alguma coisa, se não tem, e esperando a placenta sair, tá? Não pode puxar, tá? Não pode puxar a placenta.
Então, não é se ela não sair que toma ocitocina. Hoje em dia, os estudos, eles recomendam que você tome ocitocina. Então, assim, tem algumas mulheres que até se assustam, né, nessa fase. Nasceu o bebê, já vem uma enfermeira com uma injeção. Aí você fala, o que é isso? Ocitocina. Não, mas já nasceu, não precisa de ocitocina. Precisa, porque a ocitocina, lembra que a ocitocina faz? Ela é o hormônio do amor que faz o útero contrair. Então, ó, sua placenta saiu, os vasos ali estão todos abertos e eles vão fechando com as contrações uterinas que o útero vai evoluindo. Então, hoje em dia, é recomendado tomar ocitocina, independente se é parto normal ou cesárea. Na cesárea, você já vai tomar direto no soro, você nem vai ver as pessoas falando que tem que tomar ocitocina. Mas no parto normal, se você não tiver soro, se você não tiver nada, você vai receber uma injeção, geralmente ali no culotezinho, de ocitocina. No plano de parto, gente, alguém perguntou, né, como que eu vou falar? O plano de parto, ele é para isso, né, para você discutir condutas, para ir conversando, né? De novo, acompanhante ali de olho, então se viu o médico puxar, perguntar, mas por que você está puxando? Não é perigoso? Não pode ficar algum pedaço lá e isso levar ela a ter infecção? Então a conversa ali que vai acontecendo durante o trabalho de parto, vocês mostrarem que estão estudando, né, que estudaram, na verdade, para esse momento, vai fazer a diferença, né, de conseguir conversar ali com a equipe. Então, é o plano de parto que vai ser usado nesse momento também. E aí, ó, aqui, ó, falando. Ai, Giovânia! Que saudade! Nossa, seu bebê, seu filho deve ter uns 8 anos. Giovânia tá aqui, foi paciente antiga nossa. E aí ela falou que ela precisou de tirar a placenta no centro cirúrgico. E foi isso mesmo. O que acontece? Algumas placentas, elas a gente chama de placenta acreta, que elas ficam aderidas ali no útero. Então, ela não sai sozinha. Então, passou 45 minutos, foram feitas manobras para tentar que essa placenta saia e ela não saiu, e infelizmente você vai ter que ir para o centro cirúrgico para tirar a placenta. Por quê? Se ficar ali pode gerar uma infecção, que pode até levar à morte. Olha lá, o primeiro tem 11, o segundo tem 5. Ai, meu Deus. Passa muito rápido. Então, é importante tirar a placenta, tá? Infelizmente, a gente também, né, como o parto é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe se a sua vai ficar retida ou não. Mas, assim, são pouquíssimos casos que a gente vê a placenta retida mesmo. A maioria sai não é por cirurgia, viu, gente? Não corta a barriga, tá? É uma curetagem que faz na região vaginal. Você toma anestesia para não sentir a dor e o médico vai limpar ali o seu colo, né, o seu útero, tirando esses restos, tá? A placenta. Não vai cortar ninguém, não, porque tem gente que às vezes pensa, meu Deus, eu tive um parto normal, vou ter que ir pro centro cirúrgico fazer a cirurgia. Não. Olha lá, alguém até perguntou, vagina. Seria como uma cesárea? Não. É muita informação, gente. Por isso que, assim, eu sei que a gente trabalha muito conteúdo aqui com vocês, né? E a ideia é realmente botar vocês para pensarem fora da caixinha, mas o nosso curso são mais de 6 horas, né? A gente trabalha ali quase 6 horas de muito conteúdo, de muita explicação, de todo passo a passo. E é importante, sim, vocês conhecerem todo o processo do parto, né? Quanto mais vocês conhecerem, mais vocês vão se sentir seguras, né? Então, é a informação que gera essa confiança mesmo para passar pelo processo, né? Então, não tem como a gente, em 1 hora aqui, falar tudo que vocês precisam. A gente dá uma pincelada, né? Para vocês não ficarem sem informação. E na mentoria, a gente vai aprofundar muito mais, né? Todo esse conhecimento. E aí, a gestante que eu atendi hoje, ela falou assim, Thaís, eu não quero saber de coisa ruim. Eu só quero saber o básico para eu me sentir segura. E é exatamente isso que a gente informa na mentoria, né? A gente não vai falar de coisas ruins, mas a gente vai falar o limite do que é bom a gente vivenciar e o que não é legal a gente vivenciar. Para você ter certeza que você tomou a decisão certa na hora de ir para uma cesárea, que se você teve que ir para o centro cirúrgico para a retirada da placenta, infelizmente faz parte para a sua experiência, né? Para o seu corpo, mas que não tem nada de errado nisso. Então, a mentoria é justamente para tranquilizar e gerar segurança, né?
porque informação gera segurança. Então, você vai, se você tiver que passar por algum procedimento, primeiro que você vai entender se eu posso escolher se eu quero ou não quero passar por esse procedimento. Isso a gente vai falar. Todos os procedimentos, e você quer ou não quer passar por eles. Segundo, se eu posso escolher, qual é a melhor decisão? Qual é a melhor decisão para minha família? Terceiro, se eu não posso escolher, como que vai ser esse procedimento para eu ficar segura, né? Então, é muito importante a gente saber isso para a gente ficar tranquila no trabalho de parto. E não só vocês, o acompanhante também, né? O acompanhante é muito engraçado, que a maioria fala assim, no trabalho de parto, o gemido, o sangue, deixa com um pouco de medo, por mais que a gente estude, né? Mas aí a gente olha para a médica tá rindo. Olha para a Thais, olha para a Letícia, elas estão rindo. Então, acho que tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E na mentoria a gente coloca áudios, né? Então a gente coloca muita foto para vocês entenderem qual é o sangue de um jeito, o sangue do outro, como que é o gemido de cada fase. Então a gente tem áudios realmente mostrando como a mulher vai gemer na fase ativa, como que é o gemido na transição, como que é do expulsivo. Então isso, principalmente para o acompanhante, ele vai fixar muito dentro da cabeça que é daquele jeito e que ele precisa, e a gente vai falando diretamente para eles, né? A importância dele dar apoio, a importância dele entender que aquilo é normal. Então a gente vê realmente um processo de transformação nos acompanhantes também, né? A gente, quando dava esse curso de preparação de parto, né? Que foi o nosso primeiro curso presencial, a gente até falava que a aula era para eles, né? De tanto que a gente realmente trabalhava para que eles fossem realmente apoio para essa mulher no trabalho de parto, né? Exatamente. Então, para quem está chegando, olha aqui, depois eu vou só falar para quem não chegou agora e não está entendendo essa questão da mentoria. E depois eu já quero que, enquanto eu estou falando, mandem perguntas na interrogação, que depois a gente vai responder, tá? Então, para quem chegou agora, eu vou falar sobre a mentoria. Então, essa semana, dessas 3 lives, foram pré-lançamento da nossa mentoria aqui. As inscrições abrem e fecham amanhã. Então, vocês vão ter de 8 às 9 horas da noite para se inscreverem na mentoria de preparação para o parto, que são 4 semanas com acompanhamento, onde vocês vão ter acesso a 4 aulas ao vivo, acompanhamento no WhatsApp e acesso a todos os nossos cursos gravados por 9 meses, tá bom? A mentoria dura 4 semanas, mas os acessos aos cursos duram 9 meses. Olha aí, quem não quer saber da mentoria, só quer saber de informação, vai embora. Só vai diminuindo. Deixem as perguntas ali. E aí, gente, para você garantir o acesso à mentoria, você tem que estar no grupo de gestantes. Se você não está lá, manda o aviãozinho para a gente te mandar como entrar no grupo de gestantes, tá bom? O valor vai ser só por lá. Vai ser só por lá. O valor da mentoria é 647 e pode ser dividido em 10 vezes. E as 15 primeiras gestantes terão a mentoria individual, onde a gente vai conversar sobre o planejamento do parto, sobre todas as questões envolvidas referentes a ela que ela não quer falar em grupo. Então, vocês têm que correr, porque na última mentoria, em 15 segundos não, foi em 30 segundos, já tinham esgotado essas 15 vagas. Então, tem que ser rápido. Quem quer a mentoria individual tem que ser bem rápido. Pode dividir em 10 vezes. Obrigada, Giovânia. E perguntaram aqui se vai poder assistir. Sim, todas as aulas ao vivo, elas vão ser colocadas dentro da plataforma também de aprendizagem, né? Então, às vezes a gente tem paciente que mora, uma gestante que mora fora do Brasil, ou o horário não vai bater, né? Que a gente vai combinar o horário depois e avisar lá. Então, quem não tiver acesso nesse horário vai poder assistir e dentro dos 9 meses vai poder ver e rever quantas vezes quiser. E por que a gente está fazendo esse processo de mentoria, né? Porque a gente vê que falta em vocês a informação. Então, muitas querem o parto, muitas querem, né, conquistar isso, mas é realmente importante se informar.
E às vezes o nosso médico não vai ter tempo de passar isso no nosso pré-natal. E às vezes estar aqui procurando no nosso Instagram vai ser um processo que às vezes vai ser lento, né? De você realmente descobrir tudo que precisa saber. Então a mentoria realmente vai ter acesso a tudo que nesses 12 anos de experiência acompanhando o parto, a gente viu que é importante, tanto você quanto o seu acompanhante saberem para o trabalho de parto, né? E também a parte prática, né? Com orientações de exercícios, recursos de alívio de dor, né? Sobre a dor. Então, realmente é um curso muito completo. E o nosso acompanhamento, né? Para a gente, assim, não deixar nada escapar. Então, essas 4 semanas vão ser muito especiais para a gente, de estar ali todo dia acompanhando vocês, né, tirando todas as dúvidas. E o grupo, né, muito bom, né, Thaís? A gente vê as nossas gestantes, porque vai junto, né? Todo mundo uma apoia a outra, e vocês vão ver que gente vai depois parir, né? E aí vira um processo realmente que a gente vai crescendo todo mundo junto ali no grupo, né? Isso mesmo, ó. Vanessa está perguntando aqui. Durante quanto tempo a mentoria fica disponível? Então, a mentoria, que é o nosso acompanhamento, fica durante 4 semanas. Então, 4 semanas o grupo de WhatsApp e as aulas ao vivo. Agora, os cursos que estarão liberados e juntamente com essas aulas ao vivo, vocês têm acesso ao longo de 9 meses. Tá bom? Para quem está no final, por que que não dá tempo, tá? Porque a gente vai ter esses encontros ao vivo, né? Então, se você já está com 39 semanas, vai acabar perdendo os encontros, né? Então, a gente tem uma outra possibilidade. Se tiver interesse, chama a gente inbox que a gente conversa direitinho. E não vai deixar você sem informação. 33 semanas dá tempo? Dá tempo. Porque são 4 semanas, super dá tempo. Fica tranquila que essa mentoria vai ser maravilhosa para você. Agora, as perguntas mesmo referentes às lives da gestação. Obrigada. Tem uma que perguntou do exercício, né? Em que fase faz o exercício? Gente, isso é muito importante, tá? Porque a gente viu demais vocês fazerem exercício na hora errada. Então, a gente tem hora para tudo no trabalho de parto. Qual hora do trabalho de parto vocês acham que a gente começa a fazer em exercício? Respondem aí. Todo bebê grande tem que ser cesárea? Já acompanhei parto de 4,2 kg, 4,400 kg. Não. Por que tem que ser cesárea? Só porque o bebê tá grande? O que é um bebê grande para você? Essa é o X da questão. Ó. Qual o momento de ir para o hospital? Tarsila, se você estiver lá dentro do grupo de gestante, a gente mandou o link com a live de quarta-feira passada, que a gente falou exatamente sobre esse assunto, tá? Então corre lá, clica, só sobre isso. Então depois você assiste essa live que tá lá no grupo de gestante. Dá para assistir do celular? Dá para assistir do celular? Dá para assistir do computador? Dá para assistir pelo tablet? Quando você tem internet e dá para baixar um aplicativo do Hotmart, você consegue assistir de qualquer lugar, tá bom? Precisa de internet. Posso usar algum anestésico para fazer a massagem do períneo? Meu Deus, mas você tá com tanta dor assim? Não, não precisa. Coloca um olhinho de coco, né? A massagem, a ideia é ir trabalhando esse alongamento, né? Então vai trabalhando esse alongamento, ajudando esse músculo, né, a relaxar. Então, não precisa de anestésico, né? Se tá doendo demais, talvez seja importante você buscar uma avaliação, porque não é para doer tanto assim, tá? Tem que ser um desconforto, porque gera um desconforto, mas pode ser que esteja algo errado. Então, vale a pena uma avaliação. Olha a Manu falando, né, gente? Só o grupo vale o valor da mentoria. Acreditem, gente. Tem gente que procura a gente só para entrar no grupo. Ela fala assim, eu pago o que você quiser. Me falaram tão bem desse grupo que eu quero entrar no grupo. Vocês acreditam? É verdade. Ó, Letiba Costa. Estou no grupo, mas não vi a live do momento de ir para o hospital. Coloca na busca replay, que você vai achar o link para você ver as lives. Até qual fase do parto é indicada a analgesia? Em qualquer momento do trabalho de parto, menos quando o bebê está nascendo, porque aí vai tirar o seu reflexo, tá? Então, em qualquer momento do trabalho de parto que você sentir a necessidade, você pode pedir analgesia. Vamos pegar uma outra aqui. Ah, essa é boa.
Fase de transição, já é hora de ir para o hospital? Será? Ou deve ficar em casa? Teve uma que perguntou, vamos lá no Expulsiva, essa hora a gente já vai estar no hospital, né? Às vezes o trabalho de parto vai ser muito rápido, gente. Vocês têm que ficar atenta a esses sinais para poder correr, tá? Não entendi essa pergunta. Sobre os cursos que ficam disponíveis, podem citar alguns que já fizeram e estão salvos e ficarão disponíveis? Na verdade, os cursos já estão todos gravados. O que são os cursos? É você entender tudo que vai acontecer no seu trabalho de parto. Então, por exemplo, o que o seu aulas, né? O que o seu acompanhante pode fazer para te ajudar no trabalho de parto? Qual o momento certo de fazer exercício? Qual exercício você deve fazer em cada fase de trabalho de parto? Quais são os sinais que seu corpo está dando antes de entrar em trabalho de parto? Quais são as posições de períodos possíveis? Qual a posição de períodos possível lacera menos? Respiração, como lidar com a dor no trabalho de parto, recursos para alívio da dor. Então, são várias aulas, tá? Que já estão todas gravadas. E essas aulas vocês vão ter acesso durante 9 meses. Os exercícios, esquecemos de responder, só quando entra na fase ativa, tá? Então, precisa esperar essas contrações ritmarem. Ficar fazendo exercício achando que o trabalho de parto vai engrenar, não rola, De jeito tá? nenhum. Então, espera. A bolsa, eu queria falar da bolsa. Que horas que vocês acham dessas fases que a gente falou que é mais comum da bolsa romper? Vixe, vai Maria. respondendo aí. Qual o horário das lives? São todos os dias? Não são lives, são aulas e não é pelo Instagram, é pelo Zoom. E não são todos os dias, é uma por semana. E qual horário a gente vai decidir juntos, junto com a turma. Então, a primeira aula é na sexta. Vocês adquirem amanhã e a primeira aula começa na sexta. E aí lá, nós vamos decidir o melhor horário para a turma. Se o horário não for bom para você, a aula vai ficar gravada e você pode assistir no horário que for bom para você, tá? E você vai ter acesso para tirar dúvidas com a gente no grupo de WhatsApp. Latente, transição. Vocês acham que é igual novela, né? Rompeu a bolsa e a mulher já... Bora para o hospital que a bolsa rompeu. A maioria das mulheres vai romper a bolsa só no final do trabalho de parto, tá? Ali na transição para o expulsivo mesmo. Então, esse momento ali na reta final, tem bolsa que não rompe, né? A Mona até respondeu aí, realmente pode nascer dentro da bolsa, mas o mais comum é que rompa mais na fase final do trabalho de parto. A gente nem gosta quando o trabalho de parto começa com a bolsa rompendo, né? Nem é trabalho de parto, na verdade. Quando começa tudo rompendo a bolsa, porque a gente precisa de contração para o neném nascer. Deison está perguntando aqui, vocês acompanham o trabalho de parto? Somos de Curitiba e nosso hospital não permite doula. Sim, nós acompanhamos trabalho de parto via online, que a gente acompanha através da ligação. Então, você vai receber todos os nossos cursos, a gente vai conversar sobre o seu trabalho de parto. O que a gente precisa é só de um tripé e um carregador de celular. E a gente fica com vocês durante todo o trabalho de parto. Acompanhei várias gestantes ano passado, assim, gestantes principalmente fora do Brasil. Estados Unidos, Emirados Árabes, Austrália, teve da Noruega, da Alemanha. Então, são gestantes que não tinham acesso a doulas, a fisioterapeutas na cidade dela. No caso dessas mulheres, por conta da língua, ela queria alguém que falasse a língua dela, porque na hora da dor ela ia falar português. Ela não queria que ninguém que falasse outra língua, para ela não pensar. E a gente acompanhou o trabalho de parto inteiro, assim, pela tela celular. E tem vários relatos no nosso feed, relatos incríveis, que não fez diferença da gente estar presencialmente ou não, porque a nossa preparação prepara o acompanhante, e o acompanhante vai saber fazer tudo que nós ensinamos, que nós faríamos com ela através do toque. Então, a gente vai estar ali para dar segurança e mostrar realmente o que pode ser feito e o que não deve ser feito. Então, a gente faz esse trabalho de acompanhamento
online também, se você É diferente da mentoria, tá, gente? Então, quem quiser saber do acompanhamento antes de pensar na mentoria, quiser conversar com a gente como funciona, são duas coisas totalmente diferentes, porque o acompanhamento a gente fica disponível 24 horas por dia, né? Então, no momento que vocês precisarem da gente, precisar ligar pra gente, a gente vai estar junto ali, né? O nosso tempo de realmente acompanhar vocês em qualquer momento do trabalho de parto, independente se é 1 da manhã, né? Independente da hora, a gente vai estar disponível, tá? Olha, adorei aqui o Djalma, Deison, né? Fazendo perguntas aqui. Parabéns, meninos, se informando aqui na live. Quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto, não. Tem, só se estiver prematuro, né? Mas não tem problema nenhum, não tem essa questão de parto seco, que o bebê vai ficar sem água ali dentro. O líquido, ele continua sendo produzido, tá? Então, não tem um limite de tempo de bolsa rota. O que tem limite é porque a mulher tem que tomar antibiótico a partir de 18 horas, se não tiver um Streptococcus negativo. Mas não tem limite de ficar sem água, por exemplo. Isso não existe, tá? Sempre que a bolsa rompe, vai continuar saindo líquido. Então, não fica com um parto seco. E não tem limite de tempo, tá? Se o bebê e vocês estiverem bem. Então, o trabalho de parto pode continuar aquilo que falava, né? A gente rompeu a bolsa 5 horas e chegava no hospital e falava, não tem dilatação, seu bebê vai ficar no seco. Então, não existe isso, tá? Então, não tem limite. Vai iniciar antibiótico, tá? Tem várias coisinhas em relação ao antibiótico, se é estrepto positivo, se não é. Mas o trabalho de parto pode continuar se mãe e bebê estiverem bem e não tem limite pela bolsa estar rompida, porque é isso que a Thaís falou, vai continuar repondo, vai continuar escorrendo e tá tudo certo. Exatamente. Sobre o valor do acompanhamento, manda uma mensagem inbox, que a gente gosta de conversar com você para entender sua expectativa, entender suas necessidades, para a gente realmente falar da nossa proposta do acompanhamento de parto. Então, não tem um valor específico que a gente possa falar aqui durante a live, tá bom? Gente, Camila, não precisa fazer força, tá? Para expulsar a placenta. Igual o bebê que a gente não precisa, né? A gente vai escutar o nosso corpo, a placenta é a mesma coisa, tá? Você vai sentir, na verdade, uma vontadezinha de empurrar, você só vai escutar seu corpo e pronto. Fico Acho que muito foi, feliz né? vocês estarem aqui conosco nesses 3 dias Guerreiros. Só quem realmente quer estudar, quer entender sobre o parto, que continua aqui. Parabéns para vocês. Eu tenho certeza que vocês estão mais empoderadas, mais conscientes de muitas coisas que podem acontecer no trabalho de parto. E essa troca foi fantástica. Muito obrigada pela presença de vocês. E amanhã abrem as inscrições. Eu quero saber quem vai estar lá entre as 15 primeiras para receber a mentoria. Esperamos vocês e sexta-feira já começamos, hein? Muito obrigada. Vamos tirar nossa foto do nosso último dia. Compartilha aí o que você aprendeu nessa semana. Tira a fotinho aí. Muito bom. Boa noite, Beijo, gente. e até sexta. Tchau, tchau. Tchau.